discutir com vocês qual que é o foco nessa última semana cheia do mês de março, a gente está encerrando, e falar algumas outras questões importantes para este momento nosso de intenso trabalho. Foram os 3 meses assim bem puxados, e agora esse mesmo, a Amanda chegou a parar no hospital. Não por causa do trabalho, né? Mas parou no hospital preocupada com o trabalho. Mas antes de mais nada, vamos fazer um momento da gratidão. Eu quero fazer uma gratidão... Foi tu que me deu, né? Foi. Esse presente aí que o João me deu foi de aniversário, eu acho. Esse presente eu ganhei do João de aniversário. E eu tinha terminado o livro que eu tava lendo, A Revolta de Atlas, aquele monstro. E... olhando os que eu tinha lá na estante, eu peguei esse aqui, capa bonita. Eu acho que o João falou bem desse livro uma vez e me deu. Vou ler a introdução. Li a introdução. Cara, esse livro é bom. Lascou. Vou ter que ler até o final agora. Não vou conseguir fazer deixa de lado, eu vou ter que ler até o final. E eu quero agradecer por esse presente, porque eu comecei a ler, já peguei insights valiosos para a vida e para os nossos treinamentos também. Tu já leu ele inteiro? Então, vai saber explicar até os exemplos que eu vou dar aqui. E a gente vai discutir juntos. Mas essa é a minha gratidão pelo presente, por essa obra, pelo conhecimento, que eu tô só no comecinho, e com tudo isso que a gente consegue realizar através do conhecimento que a gente tem. Fiquem à vontade para agradecer. Dia 24 é a última semana cheia, útil, de março. Depois, dia 30 é domingo, dia 31 é segunda. Então, segunda-feira é o dia de emitir boletos, de abril. De organizar o financeiro, mas passar a régua que já está tudo entregue. As nossas horas de assessoria estão entregues, os trabalhos estão cumpridos nos prazos, etc. E aí vem uma grande questão que é tema central sempre, desde que a gente começou esse projeto em janeiro, que é número de novos clientes, crescimento, porque isso é fundamental para a gente chegar nos objetivos que a gente tem. E, por enquanto, eu vou atualizar depois o pessoal aqui no canal do Atlas, já posso até atualizar agora, né? Por enquanto, a gente está no mês de março com 0 fechamentos, né? 0 clientes novos nesse mês de março. E até discuti a sexta-feira com o João na reunião de indicadores que, apesar de ter 0 fechamento por enquanto, eu tenho expectativas para essa semana, de uns 2, pelo menos, talvez até os 3 essa semana, das várias propostas distribuídas e de pessoas que sinalizaram que querem reunião, que querem fechar, que querem fazer, que o sócio já aprovou, etc. Está em vias aí de formalizar contrato, etc. Então, a gente vai continuar crescendo. Acho que a maior vitória do mês de março foi ver que a gente recebeu o maior número de indicações até agora, desde o início. E as indicações, elas trazem potenciais clientes muito bem qualificados, porque são pessoas semelhantes que se indicam. Então a gente recebeu já 2 indicações do Dom. E aí eu aproveitei a visita que eu fiz lá para fazer a pesquisa de NPS. Então, vocês indicariam, se eles indicariam, já estão indicando, né? Mas que nota daria? E meio que numa conversa natural, sem nem perguntar, eles, nota 10 e tal. A mesma coisa aconteceu com o Gustavo, que eu encontrei lá em São Paulo. E aí, como é que tá a assessoria? Nota 10. Então, inclusive, o áudio que tu mandou para ele, muito bom, parabéns. Eu vi semana passada. E ele ficou todo agradecido, né? Todo feliz. Então, esses detalhes que a gente caprichou, são capricho na entrega. Por mais que o marketing envolva vídeos, abordagens e propostas, a grande questão é, tu tá abordando para oferecer o quê? Entende? E esse o quê é a oferta que é comprovada pela entrega. Porque de alguém que promete o mundo e não entrega nada, o mundo tá cheio. Então, quanto mais a gente cuida e melhora a nossa entrega, mais fácil fica o marketing. Por conta das indicações, do boca a boca, como as coisas funcionam. Porque tem muito mais do que é dito, além das palavras que são soltas. Então, as reações, os olhares, o interesse, o histórico de relacionamento, confiança, abertura, sinceridade, acumular créditos com as pessoas. Você já deve ter muitas lembrancinhas também. Legal. Aí eu pensei em ti e na Fran, né? Que legal. Mimo aqui. Mas eu queria, na semana passada, eu tava lá no... Presentão. Obrigado. Fernando, nosso arquiteto aqui, que fez todo esse projeto desse escritório lindo aqui, ó. Dá uma olhada aqui nas salas. Depois a gente vai andar por elas. Trouxe um presentão pra gente. Obrigado, cara. Não precisava. Vamos brincar com o Matheus. Legal. Você já tem ganho muita coisa, então ali é mais pra ti e pra Fran, assim, né? O chocolate. Legal. Obrigado. Não precisava. Imagina, só pra não passar batido. Espaço em que a pessoa fica na sua própria sala porque ela faz mais falas
com o cliente ou videochamada do que com a equipe. Ela fica mais tempo ali do que com a equipe, nesse sentido, entende? Então, essas duas, e aí também essa vez a gente já vai fazer essa recolocação. E lá naquela sala, eu quero te mostrar a parte das placas. A ideia é colocar aqui, ó, as nossas premiações. Então, as primeiras que a gente ganhou estão nesse formato aqui. Apesar que eu poderia arrancar se eu quisesse também, talvez colar na parede. Não sei se é o que fica mais legal. Eu não sei se eu subo, eu queria ideia, se eu subo prateleiras para colocar ou se fica mais legal eu colar na parede mesmo a placa, entendeu? Ah, tá. Como se fosse grudada na parede. Fica legal. Até para quem vê de fora, já vê aqui, já sabe que tem um canto de placas para cá, né? Isso. E aí tirando esse volume aqui, daqui ela já fica com uma visão para lá, né? Legal. Verdade. Fica melhor a visão para lá. Isso aqui é placas de depoimentos de clientes. Então, o pessoal contando a história, que um trabalho que a gente fez, eles conseguiram realizar isso ou aquilo e tal. E aí a minha ideia é preencher a parede inteira. Sim. De cima a baixo. Agora que parei para conversar com vocês, treinamento para equipe, gravação para o YouTube, recebi o Fernando, o arquiteto, discutimos novos projetos e coisas para fazer aqui no escritório, ganhei presente dele, tá aqui a bolsa de presente. Tá ali o presente que eu vou levar para casa, para o Matheus, para a Fran, para a gente consumir. Discutimos um pouco desse livro que eu tô lendo. E no meio dessa coisa toda que aconteceu, e aí? Atualizações importantes. Eu conversava com o Ricardo antes de começar a gravação. Atualizações importantes. Hoje é 24 de março. A gente está na última semana cheia do mês de março. E, por enquanto, 0 clientes novos no mês de março. Vocês sabem que a gente tem a meta de 3. Só que eu tô com 6 propostas na rua, esperando o retorno. E eu tô com uma expectativa bem alta de que nessa semana ainda a gente consegue os 3 fechamentos. Vocês descobrirão ao longo desse vídeo, né? Que eu tô falando agora, eu não sei o futuro, mas vocês saberão aí em alguns minutinhos à frente. E assim a gente vai seguindo a nossa jornada. Esse é o mês de março de 2025. Tem muita coisa para batalhar, mas eu tô feliz, tô animado porque a gente teve importantes conquistas. Embora a gente não esteja a taxa de fechamento que a gente quer, o nosso número de indicações orgânicas subiu absurdamente. Subiu muito em relação ao que era, e isso mostra que a qualidade de trabalho está tendo, as pessoas estão falando e estão recomendando potenciais clientes bem qualificados. Então isso, uma hora ou outra, reverte. Isso faz virar cliente. Eu sei que esse é o caminho, já passei por isso em outras etapas da advocacia, então estou animado para a gente continuar aí essa jornada. Bilhete escrito à mão, que eu vou enviar numa caixinha de presentes para uma pessoa muito especial que acompanha o nosso canal aqui no Atlas, me ajudou muito com algumas dicas preciosas nesse objetivo grande que a gente tem aqui de alcançar 600 clientes ativos em até 5 anos, clientes empresas de assessoria mensal aqui para o nosso escritório. Vou entregar esse bilhetinho aqui lá para a Fernanda, na recepção. Ela vai colocar na caixa com mais o café e o charuto que a gente vai mandar para ele. E depois tem que atualizar vocês sobre a nossa meta. Hoje é 28 de março, estamos fechando o mês de março e a grande dúvida que eu coloquei na capa desse vídeo: será que a gente bateu a nossa meta de 3 clientes? Vocês lembram que eu tinha um monte de propostas na rua, esperando o retorno das pessoas, e o que eu posso dizer para você agora é que chegaram esses retornos. Será que temos os fechamentos? Batemos a meta ou será que não? Vamos ver, vou mostrar para vocês ali no quadro. Vamos ver. Tá assinado, escrito. Ó, ponto de partida. A gente tem, ao longo do mês de março, já falei em outros vídeos, 8 propostas distribuídas. Então aqui eu vou colocar 8 propostas.
Falei que muitas tinham que ser respondidas, porque os clientes assim prometeram que iriam responder nessa semana. Então, a gente teve de fato várias respostas. Dessas 8, 4 não fecharam. 4 respostas negativas, 4 respostas não, esse preço eu não quero, ou não agora, ou não por outro motivo, seja o que for. Então, isso aqui já morreu 4, morreu metade. E a estatística vai fazendo seu trabalho. Por isso que existe taxa de conversão. A lógica do número vai sempre mostrar. E dessas 8, 4 negativas, lembra que até agora a gente está com 0 clientes fechados no mês de março. Até o vídeo anterior, até essa etapa do vídeo. A partir de agora eu atualizo você para dizer que... Quantos fechamentos a gente conseguiu? Quer dar um chute, Ricardo? 2. 2? Melhor que nada. Isso quer dizer que se morreram 4 dos 8, 1 é fechamento, a gente tem quantas propostas ainda na rua? 3? Não, a gente ainda tem 4. Ué? Que matemática é essa, Eduardo? Não entendi. Igual a cara que o Ricardo fez aqui pra mim na gravação, você deve ter feito a sua cara também. Ué, como assim tem 4 na rua? Bom, 2, que eu falei que eu tinha alta expectativa da gente fechar nessa semana, que prometeram responder nessa semana, não responderam nessa semana. 2 não, os 2 que prometeram e mais outros 2. Então os mesmos que não tinham respondido ainda continuam sem responder. Quem é esse então misterioso que apareceu e já rendeu um fechamento assim tão rápido? Antes, entre um vídeo e outro, apareceu e já queria e pá! O cliente nosso fez uma indicação. Essa indicação, a empresária chegou, precisava de um contrato importante para ela. Eu vi que aquilo era importante, passei o preço daquele contrato, prometi fazer em 48 horas, mas eu fiz em 24 e entreguei para ela pronto. Ela olhou o contrato e falou, perfeito, é tudo que eu queria e que rápido. Eu precisava fechar um negócio já na quinta-feira, essas 48 horas me atendi, agora 24, meu, incrível, muito rápido. Essa qualidade, e esse contrato obviamente foi pago, temos honorários ainda recebidos desse contrato. Esse contrato gerou uma perguntinha da empresária que foi, vocês atendem por assessoria? Eu disse sim, e ela falou, como funciona? Eu mandei um áudio, ela mandou outro, pode mandar o contrato, e eu mandei o contrato. E mais um cliente para dentro. Então, possibilidades em aberto. Por enquanto, a gente não bateu a meta do mês de março, e esse será o último vídeo que você vai ver do mês de março. A gente vai terminar sem bater a meta dos 3 clientes, mas diferente do mês de fevereiro, eu não vou terminar esse mês triste. Só que eu percebi, Ricardo, olhando o mês de fevereiro, o Reels que chamava para o vídeo e também o vídeo final, eu termino muito triste, cara. Eu termino o vídeo tipo, não deu a meta, ali batendo no golfe, não deu a meta, mas faz parte do negócio. Só que eu pensava, enquanto conferia esses números para falar com vocês, não faz sentido eu ficar triste. Não faz sentido. Sabe por quê? Por que eu não vou terminar triste? Porque a gente bateu recordes. Recordes do quê? Visibilidade. Mais de 150 mil visualizações entre as nossas redes sociais, Instagram e YouTube. A gente começou esse projeto em janeiro, a gente está em março, a gente é o 3º mês só. No primeiro mês, 10, 20 mil views. No segundo mês já passou de 100 mil views e agora 150, a gente ainda nem terminou o mês. Esse é um número importante, mas não é o mais importante. O segundo é muito mais importante, que é o número de indicações. Sabe quantas indicações a gente conseguiu nesse mês? 5. Uma dessas já rendeu o fechamento rápido. E aí isso me fez lembrar, Ricardo, que o principal canal de aquisição de clientes, qualidade, maior taxa de conversão, menor custo de aquisição e indicação. Indicação é o ponto central e o trabalho que a gente veio fazendo fortaleceu isso aqui. Então, a gente vai continuar aumentando as nossas métricas de visualização, de qualidade, divulgação, criatividade, sim. Cuidando muito da entrega. Eu entrei na operação junto com as pessoas aqui que fazem parte e caprichei na nossa entrega para os clientes. Vocês viram esse exemplo aqui de um contrato entregue em perfeito estado, personalizado em 24 horas? Então é um padrão que a gente quer implantar e entregar, porque esse padrão se vende. Esse padrão faz o cliente vir, ficar, comprar. Então,
Número alto de indicações, número alto de visualização, isso mostra que a gente está o quê? Avançando. A gente está indo para frente. Agora deixa eu apagar esses rabiscos todos aqui porque tem mais. Tem mais uma lógica pela qual eu não vou ficar triste. E veja que a razão da minha felicidade ou da minha empolgação não é apenas frases motivacionais positivistas, são números. Mostrei para vocês que números que fez com que eu tivesse essa esperança e essa empolgação. A gente fechou aqui, contando com março, 3 meses. Então, 1, 2, 3. Quantos clientes que a gente tinha por meta? Então, a gente tinha uma meta de 3 clientes por mês, a gente tinha uma meta de 9 clientes novos. Vocês estão acompanhando a contagem. A gente está hoje, na tela agora para vocês, em 7/600. Então, a gente está em 7. A gente está negativo em 2. Só que tem um detalhe, a gente já chegou em 8. Se você acompanha essa série desde o começo, sabe que a gente já teve em 8. Um cliente foi embora, então a gente ficou em 7. A gente está devendo 2 para a nossa meta. E é o primeiro trimestre desse projeto, ele só começou. Imagina quando a gente acerta mais a mão, quando a gente evolui, quando a gente melhora, até onde a gente pode chegar. Então o grande ponto é esse. A gente termina o primeiro trimestre muito perto do que era a nossa meta, mas muito perto mesmo, devendo só um pouquinho. E no próximo trimestre, a gente vai buscar os mesmos 9 e mais 2. Assim a gente cobre o primeiro trimestre que não foi 100% de meta. Ou seja, tem um ano inteiro ainda pela frente para salvar essa meta, para fazer acontecer, e o resultado, considerando que é o primeiro trimestre desse projeto, primeiro trimestre, muito aprendizado, muita coisa ainda sendo testada, eu considero que está um resultado excelente. Vocês vão ver, acompanhando essa série, o quanto que o tempo começa a jogar a nosso favor, o quanto que vai ficar mais fácil receber mais indicações, o quanto que vai ficar mais fácil fechar mais clientes e as nossas preocupações começarão a ser outras, meus amigos. Por exemplo, mais pessoas na equipe, contratação, esse assunto já entrou em pauta. Não só eu falando para você aqui que vai acontecer, eu já fiz uma entrevista essa semana com uma pessoa que pode vir a trabalhar aqui conosco, uma pessoa a mais para vocês conhecerem aqui no canal. Por quê? Eu estou ampliando a nossa capacidade de entrega antes de ela chegar no limite máximo. Eu já sei que a gente está chegando e vai continuar. Imagina se segunda-feira eu recebo 3 respostas daquelas 4. Já bati a meta de março, já estou dentro de abril. Essa entrega tem que continuar espetacular, então o time vem aumentando em conjunto. Esses são outros temas que a gente vai navegar juntos nesse canal ao longo do tempo. Então, meus queridos, aqui, meu desenho está feito, expliquei a lógica para vocês. E eu tenho mais um ponto importante para falar no fechamento desse vídeo, aí sim, a parte final desse vídeo, mas eu vou falar lá depois que eu pegar um cafezinho. Afinal de contas, a gente celebra aqui no escritório metas batidas, ou nesse caso quase meta, né? Mas evolução e conquistas com uma coisinha que a gente chama de champresso. Já ouviu falar disso, Ricardo? Ainda não. Champresso. O que é champresso, cara? É um café, né? Com ar de champanhe expresso. Não tem álcool, tá? Para quem não bebe álcool, para quem estava preocupado com isso. E agora? Azul, verde, roxo, preto. Cara, eu vou fazer um bem forte, tá? O preto é intensidade 10 aqui. Então esse aqui é para realmente acordar. Opa! Então esse aí é o nosso champresso, nosso champanhe, café expresso da Vitória. Sendo preparado, vocês ficam com esse som de cafezinho sendo feito ao fundo. Para dizer o quê? A gente tem um grande mês que vem pela frente, que é o mês de abril. E eu tenho, de verdade, não é só para prender vocês no vídeo, muitas e grandes novidades, que eu não vou revelar ainda, mas o coração dessas novidades envolve educacional, tecnologia e tudo para melhorar a experiência do nosso cliente de assessoria. Esse é o foco. Assim eu sei que mais indicações vão surgir naturalmente. Eu vou mostrar para vocês essas criações que eu estou fazendo, que eu gastei um bom tempo no mês de abril, no mês de março, a gente vai entrar em abril. Eu gastei um bom tempo no mês de março aprimorando, testando, fazendo esse negócio ficar do jeitinho que eu queria. Em abril eu lanço, provavelmente no próximo vídeo vocês já vão conhecer nosso novo mascote. E aí eu quero o feedback de vocês, então não deixe de acompanhar os próximos vídeos dessa nossa série. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito ainda no canal e chegou até esse momento do vídeo, por favor, né? O que você está fazendo da vida? Clica no botão,
se inscrever, de gostei também. É muito importante para você estar inscrito no canal para não perder os próximos vídeos dessa série incrível. Também para mim é importante. Então, obrigado pela ajuda, eu vou ficando por aqui com o meu cafezinho. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!